Boa noite! Começando mais uma live do Anutri Tá On, uma série de lives onde eu te ensino a emagrecer de forma descomplicada e saudável. O tema da live de hoje é como não desistir no processo de emagrecimento. Eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Começa o processo de emagrecimento e daí pelo meio do processo acabam desistindo. Isso não é à toa, porque emagrecer não é fácil mesmo, né? Emagrecer não é fácil. Se fosse fácil, a gente não teria aí mais de 50% da nossa população com excesso de peso. Então, achei importantíssimo vir falar desse tema hoje aqui, para a gente entender algumas coisas que acontecem nesse processo e como a gente pode lidar com elas para não desistir, tá? Deixa eu ver quem já tá aí. Milene, seja bem-vinda. Deixa eu só desativar aqui os comentários para eu começar. E aí depois eu ativo para ver o que vocês estão falando, só para eu não me perder. Bom, a live de hoje, ela não vai ser assim tão confortável, vai ser meio que um tapa na cara, com carinho, mas vai ser um tapa na cara. Para começar falando disso, né, por como a gente não desiste no meio desse processo, eu trouxe um conceito hoje para a live que eu não sei se vocês conhecem, que é o conceito de hormese. Hormese é um fenômeno gerado a partir de estímulos agressores que geram uma resposta adaptativa à capacidade de sobrevivência. Alana, explica melhor, não entendi nada. O que é isso? Esse conceito ele foi criado há muito tempo atrás, quando foi feito um experimento químico, onde se descobriu que pequenas doses de veneno em alguns fungos, ao invés de matá-los, tornavam eles mais fortes e mais adaptáveis a doses mais fortes. Com o tempo, isso se extrapolou essa teoria para outros seres vivos e até para os seres humanos. Resumindo, o que significa isso? Significa que nós somos adaptáveis a estímulos agressores, tá? E entenda agressores, já vou explicar aqui o que significa esse agressores. Não é que você vai se prejudicar com isso, mas são estímulos necessários para que o nosso corpo evolua e se torne mais forte, se torne melhor. É como se você se adaptasse a sobreviver em meio ao caos ali. Existem várias coisas que a gente pode citar nesse conceito de hormese, né, de você se expor a uma situação e ser desconfortável e se tornar mais forte. Vou falar alguma delas aqui. Exposição ao frio e ao calor, né? Tem gente que faz esse choque térmico às vezes, do banho frio, né? Tomar banho frio de manhã. Isso nada mais é do que você oferecer um estímulo agressor para o seu corpo, para que ele reaja e você consiga se adaptar àquela situação. Isso é muito bom para o seu corpo, tá? Existem outras situações também, uma restrição às vezes de alimentação, de alguns tipos de alimentos. Isso torna você mais adaptável. Você consumir alguns alimentos que a gente tem a ideia de que alguns alimentos eles são nutritivos e por isso nos ajudam, mas tem alimentos que na verdade eles causam esse estímulo na gente. Exemplo, pimenta, alho, a cúrcuma, eles são alimentos que vão agredir o nosso organismo, o nosso organismo vai dar uma resposta e com isso a gente vai se tornar mais forte e aí vai ter benefício. Então a ideia aqui é te mostrar que sim, estímulos que teoricamente a gente acha que são ruins, eles podem nos tornar melhores, tá? E foi o que eu falei nas stories sobre estresse, né? Um estresse que é necessário para o seu corpo. É diferente do estresse que você agride o seu corpo porque você não dormiu direito, o estresse emocional por conta de excesso de trabalho. É um estresse que ele é bom para o nosso corpo, ele adapta o nosso corpo a várias situações e a gente consegue ficar mais forte com isso, tá? O estresse térmico, como eu falei, exposição frio ao calor, choque térmico. Existem genes que são ligados e desligados de acordo com quando acontece esse choque térmico, tá? Quando acontece também a interação com o ambiente. Tudo isso tem a ver também tem também relação ao ciclo circadiano, que eu já falei aqui algumas vezes, que é esse período de dia e noite, o nosso corpo funciona de formas diferentes quando tá de dia e quando tá de noite. Então, tudo isso é um processo que acontece em conjunto,
tá? Tem muito a ver com isso também. O estresse, eu gosto de dar o exemplo do jejum, né? Muita gente critica, muita gente fala que faz mal, que é perigoso. Você precisa sim ter um acompanhamento, fazer de um jeito certo, mas o jejum ele é um ótimo estímulo de estresse para o seu corpo, que torna ele adaptável a várias coisas. Você consegue ser mais concentrado, você consegue ter mais disciplina, tá? E você não vai morrer se ficar sem comer ali só o café da manhã. Muitas pessoas dormem tarde, então vão dormir às vezes meia-noite, acordam às 6 da manhã e já estão comendo. Isso é muito ruim, porque você não dá nem tempo do seu metabolismo funcionar direito, de queimar os seus estoques de energia. Você tá todo o tempo oferecendo comida. 6 horas ali no período da noite é um período curto ainda, né? Então oferecer esse estímulo para o seu corpo às vezes é interessante. Você cria disciplina, você oferece um desconforto voluntário, né? Você tá escolhendo fazer isso. E às vezes é bom se você pula uma refeição, começa a fazer isso, você começa a se adaptar, tá? Não é para todo mundo, tem pessoas que se adaptam, outras não, mas às vezes pode ser um estímulo legal, tá? E o nosso corpo, ele é totalmente, biologicamente falando, ele é totalmente adaptável ao jejum, porque a gente seguiu fazendo isso na nossa evolução, né? Porque lá, sempre falo, lá no tempo dos homens das cavernas, ninguém parava para ficar comendo barrinha de cereal de 3 em 3 horas, não existia isso, né? Comia uma vez por dia e olhe lá, às vezes passavam mais dias sem comer. Então isso, nosso corpo é adaptável, a nossa biologia não mudou. Então se a gente quiser, a gente consegue adaptar o nosso corpo para isso, tá? Com esse tipo de estresse a gente oferece esse estímulo para o nosso corpo e acaba desenvolvendo isso, tá? O estresse alimentar, como eu já falei, né? O azedo, o amargo, você oferecer para o seu paladar coisas, a gente tá sempre no confortável ali, né? No docinho, no pão, no carboidrato, a gente oferecer estímulos diferentes, que é pimenta, coisas mais azedas, mais amargas, vai fazer com que o seu corpo também tenha esse estresse positivo, tenha reações a isso que vão fazer bem para você. E as adaptações, elas são algo que deixam a gente, nesse sentido aqui, melhor, né? Melhor do que você estava antes, é algo que não vai te prejudicar, pode ficar tranquilo. Todo estresse, então esse tipo de estresse que eu tô falando é um estresse que traz um benefício, que nem eu falei, não é o estresse que você passa por excesso de trabalho, não é o estresse por falta de sono, é um estresse positivo. Então o emagrecimento, né, então a gente veio falar aqui de emagrecimento, ele é uma coisa desafiadora, né, como eu falei no começo. Emagrecer não é fácil, quem falar isso pra você tá mentindo. Tá? Não é um processo fácil, é um processo difícil, mas ele não é impossível. Então você precisa primeiro entender isso. Não é fácil, mas não é impossível. Se fosse fácil, muita gente aí não estaria com excesso de peso, certo? E é por isso que quando te oferecerem uma solução milagrosa, pode sair correndo, porque isso não existe. Mas o nosso corpo é adaptável as situações de estresse que o emagrecimento exige, né? Então você passar por uma privação, porque querendo ou não, é uma privação. Você achar que vai entrar num processo de emagrecimento, seja escolhendo a estratégia que for, independente de qual seja, você vai gerar um estresse para o seu corpo e ele vai precisar se adaptar. Então muitas pessoas, né, acontecendo isso logo de início, elas já desistem, por quê? Esse estresse incomoda, não é algo que é legal, não é algo confortável. Então passou uma semana, a pessoa fala, eu não consegui fazer jejum, ou então não consegui tirar ali metade do carboidrato que eu como, porque às vezes a pessoa come demais, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas isso tem um período de adaptação, porque isso está gerando um estresse em você. Então quando a gente fala de emagrecimento, a gente tá falando sim de estímulos que vão gerar, estímulos agressores para o seu corpo que vão gerar sim um benefício, que vão gerar uma adaptação, tá? E o erro faz você desistir, né? Você tem que continuar, apesar de você errar, né? Essa é uma das coisas que as pessoas mais fazem. Errou, para de fazer, desiste, acha que não é para ela. E aí volta tudo de novo, vai dar ali um tempo, ela vai, começa de novo, erra, para. Se sente fracassada por não conseguir.
E na verdade o erro, quando você erra, você tem que aprender com esse erro, né? Então você tem que continuar apesar de que alguma coisa deu errado. Deu errado, você tem que entender por que deu errado. A pior coisa que você pode fazer nesse sentido, e que muita gente faz, é o já que. Então às vezes você tem uma caixa de bombom ali, abriu a caixa de bombom, comeu um chocolate, aí você pensa assim, já que eu comi esse chocolate, a caixa já tá aberta, né? Eu vou comer o resto, já comi um chocolate. E se a gente for pensar, é uma coisa que não faz sentido, mais sentido nenhum. Pensa, é como você dizer assim, eu já errei, eu vou continuar errando, né? Já errei, vou continuar fazendo um erro atrás do outro. Mas qual que é o sentido disso? O que isso traz de bom pra você? Nada, né? Então, a partir desse momento, a melhor coisa que você pode fazer é olhar para aquela situação, ver por que aquilo aconteceu, porque na próxima vez que isso acontecer, você vai saber como lidar com ela. Diferente se você age desse jeito. Ah, já errei mesmo, vou continuar errando. Na próxima situação, você vai fazer que acontecer isso de novo, você vai fazer a mesma coisa quando você não para e pensa nesse erro, tá? Eu até tenho um exemplo aqui para dar meu, né? Eu tava estudando esses dias e aí eu tava estudando uma coisa que era muito difícil pra mim. Eu não tava conseguindo entender, não sei o que tava acontecendo na minha cabeça, que eu tava fazendo a aula e eu não tava conseguindo entender o que tava naquela aula. E aí eu fiquei muito nervosa. Eu falei, eu não consigo fazer isso, não adianta, não é pra mim. Eu sou uma burra, não consigo fazer isso. E aí meu namorado tava perto, ele falou, o que tá acontecendo? Por que você tá desse jeito? Aí eu expliquei, falei, olha, eu já tentei fazer isso aqui, não consigo, é muito difícil pra mim. E comecei a reclamar. Ele falou, calma, sabe o que você tem que fazer? A única coisa que você tem que fazer é parar isso daqui, volta do começo, assiste essa aula de novo que você tá com dúvida, até você entender. Não entendeu o que tá aí? Pesquisa em outro lugar. Uma hora você vai entender. Insiste nisso que você tá fazendo. E foi o que eu fiz. Não é uma coisa tão difícil de entender, né? Eu parei, voltei, assisti de novo, até que eu consegui fazer aquilo que eu tava achando que era um absurdo, que não era pra mim, que era só pra uma pessoa mega inteligente que ia conseguir fazer aquilo. E eu consegui fazer. Então é exatamente isso que acontece. Quando você erra, a tendência é que você se desespere naquele erro, que você acha que você está fazendo tudo errado, que você não sabe fazer, que aquilo não é pra você, que você é uma burra, que você não consegue. E não é isso. Não é assim que a gente se trata quando a gente erra. Outro exemplo, pensa numa criança. Quando uma criança erra, se você tem filho ou sei lá, uma criança que você conhece aí, se ela erra e chega pra você falando do erro, qual que vai ser a sua reação? Se você tiver uma reação de xingar essa criança, chamá-la de burra, falar que ela não consegue, falar que ela não é capaz, que todo mundo consegue, menos ela, como ela vai se sentir? Será que nas próximas situações ela vai conseguir agir e pensar melhor em fazer aquilo diferente? Provavelmente não. Ela vai ficar traumatizada com aquela situação, porque ela errou, ela vai se sentir a pior pessoa do mundo, porque alguém falou pra ela que ela é desse jeito. Só que às vezes você faz isso com você mesmo, né? Você erra ali na dieta, comeu um chocolate, comeu, sei lá, ou meia barra de chocolate. Você fala, pronto, errei, isso aqui não é pra mim, vou fazer, acabou. E se maltrata falando que você não consegue fazer isso, né? Que todo mundo consegue, menos você. Ao invés de você pensar, qual foi a situação que fez, qual foi o gatilho que fez eu abrir essa barra e comer metade? Bom, sei lá, eu passei por alguma coisa, algum gatilho emocional, não sei. Você tem que entender por que isso aconteceu. Poxa, na próxima vez que isso acontecer, eu já sei como eu vou agir. Eu sei que não é assim que eu devo agir. Então, quando você enxerga a situação, que nem nessa situação da criança, é você se acolher. Então, é como se você fosse essa criança. Você se acolhe com esse erro, né? Porque a ideia que você tem, às vezes, do erro é que você é o erro, né? E é uma situação que você errou. A forma com que você fez não foi legal naquele momento. Então, você acabou errando. Legal. Ótimo que você errou, porque na próxima vez você vai conseguir fazer diferente. E é isso que eu queria que você pensasse a partir de agora, para você não se maltratar desse jeito e se olhar como se você estivesse ensinando uma criança que errou, que tá ali te pedindo uma ajuda,
e que você consegue enxergar o erro e falar, olha, da próxima vez vai por esse outro caminho, faz desse outro jeito. E assim você aprende. Com o erro, no fracasso, a gente consegue aprender. Tá? A gente tem o costume de se fragilizar o tempo todo também, né? Vai ser muito difícil eu fazer isso, vai ser muito difícil eu fazer exercício, vai ser muito difícil eu deixar de comer tal coisa, vai ser muito difícil, eu não posso passar por isso, por essa privação, meu Deus do céu, eu vou morrer, né? Muita gente acha desse jeito. Então você acha que você tem que estar sempre se protegendo ali de alguma coisa. Só que é engraçado que assim, em outras áreas da sua vida, você não faz isso normalmente, né? Você não faz só o que você quer. Se você ficar acreditando que você não pode se privar de nada, que você não pode abrir mão de nada para fazer uma coisa que vai te levar a um objetivo maior, você nunca vai chegar lá, né? E emagrecer é um desafio, você tem que se desafiar todos os dias. Essas situações são desafios que aparecem e que a gente precisa se desafiar, sim. Não encarar isso como, ai meu Deus, coitadinho de mim, vou ter que fazer isso, vou passar por essa privação, todo mundo é feliz, menos eu, porque eu não como. Não, você tem que encarar isso como um desafio que vai te tornar uma pessoa melhor. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa nos comentários. O que vocês estão achando? Karina, Andresa, sejam bem-vindas. O que vocês acham? Gente, essa live aqui é até legal que você mande para as pessoas aí que vocês conhecem, que desistem das coisas, não precisa nem ser de emagrecimento, mas que desiste de fazer as coisas no meio do caminho, que tem esse pensamento aí. Não consegui, não vou fazer, não serve pra mim, e abandona tudo pra lá, né? Não consegue aprender com o erro. Então vai mandando essa live aí pra quem você conhece, que é importante a gente compartilhar esse conhecimento. Eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça mudada, com a cabeça diferente em relação a isso, tá? Então, você emagrecer, é você se desafiar. Pega um exemplo aí. Vai lá, depois que acabar a live, vai lá no seu armário da cozinha e olha o que você tem lá. Será que tem muita coisa empacotada lá dentro? Será que tem mais comida de verdade na sua geladeira do que tem dentro da sua despensa? As coisas empacotadas, cheias de rótulo? Se desafia a fazer isso, se desafia na próxima vez que você for fazer compra a não ter tantas coisas industrializadas. E o que eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer quando quer emagrecer é comer comida de verdade. Então não é primeiro você vou me restringir de quantidade, vou comer pinguinho de comida, porque assim eu vou conseguir emagrecer rapidinho. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é comida de verdade. Mata a sua fome com comida de verdade. Esquece bolachinha, porque, gente, bolacha, sinceramente, bolacha, água e sal, essas bolachinhas todas aí, normalmente você come por costume. Ninguém geralmente, a maioria das pessoas não ama comer bolachinha, comer bolacha, água e sal. Come porque é conveniente, come porque é falsa praticidade, né? Porque as outras coisas naturais também são. Só você abrir uma casca de banana não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Mas já criou-se essa ideia de que isso é mais prático. Então, às vezes, você tem isso na sua casa só por comodidade, por hábito. Então, faz esse desafio. Se desafia a fazer isso, se você quer emagrecer. Na próxima vez, tira 50% dessas coisas que você tem no seu armário, na sua despensa, esquece isso e foca na comida de verdade, tá? Deixa, às vezes, de fazer uma refeição lá que você come, às vezes, também, porque nem sabe por que tá comendo. Começa a se avaliar se você realmente tem fome naquela refeição. Isso vai fazer total diferença. Você vai se sentir, sim, desconfortável, né? Vai ser um estresse pra você, mas você vai se adaptar a isso. E é assim que a gente consegue evoluir, é assim que você consegue emagrecer, fazendo coisas diferentes, tá? É comum eu falar assim, eu tomo café sem açúcar, né, hoje em dia. Tomo café sem açúcar, eu acordo às vezes de manhã no domingo, corro, né? Ultimamente tá meio difícil, mas às vezes eu faço isso no fim de semana, de fazer atividade no fim de semana. Eu tô fazendo jejum já desde o começo do ano, tem 4 meses já, cada vez mais evoluindo, melhorando, me adaptando.
E aí, quando eu falo alguma coisa dessa, assim, nossa, eu tomo café sem açúcar, a gente fala, meu Deus, coitada, mas sem açúcar. Mas como assim sem açúcar? Como se fosse a pior coisa do mundo. Como se eu fosse uma coitada porque eu não tomo café com açúcar. Ou então, ai, mas que vida é essa? Acordar no domingo de manhã pra correr? Meu Deus me livre, eu não vou fazer isso. Mas na verdade, isso já foi muito difícil pra mim. Só que tudo vem de um começo, né? Tudo é uma adaptação. Ninguém começa correndo uma maratona. Você quer fazer exercício, você quer sair correndo 10 quilômetros sem parar? Óbvio que você não vai conseguir. Então, tudo isso foi fruto de uma adaptação de anos da minha vida, que eu fui construindo com o tempo. E que hoje, pra mim, é super normal. Tomar café sem açúcar, pra mim, é a melhor coisa do mundo. Pra mim, com açúcar é que é o pior. Então, são adaptações que a gente vai gerando ao longo da vida por estímulos agressores que são benéficos pra gente. Então, se você não se expõe a isso, se você tem medo de se expor a isso, se na primeira semana que você toma o café sem açúcar, você fala, meu Deus, é amargo, é horrível, não quero nem ver isso aqui mais na minha frente, e você para ali naquele caminho, você não vai conseguir chegar no objetivo final, que é fazer você se adaptar a isso. Então, é preciso você saber que precisa passar pelo difícil para depois se tornar fácil. Não tem como você pular essa fase, entendeu? Você acha que a pessoa que treina, que faz as coisas, que você vê lá que você se inspira, você acha que ela começou como? Você acha que ela começou já fazendo tudo desse jeito que ela faz hoje? Óbvio que não. Você acha que foi fácil para ela? Não, as coisas são difíceis sim. A diferença é a forma como a gente encara, como a gente olha a situação. Você pode olhar isso, né? Como eu falei, tomar café sem açúcar, fazer um exercício no domingo, fazer um jejum como uma coisa horrível, a pior coisa do mundo. Mas você pode também olhar de uma outra forma e ver que isso gera adaptações boas para o seu corpo. Eu me tornei uma pessoa mais disciplinada, eu diminuí açúcar da minha vida, que é uma coisa ótima para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então tem coisas que a gente faz que no começo vão causar esse desconforto, mas que são benéficas, são necessárias. Você não é coitadinha porque tá fazendo isso. Que muitas pessoas vão olhar para você e vão falar isso. Nossa, mas que vida horrível que você tem. Café sem açúcar? Imagina que eu vou tomar café sem açúcar. Mas tenta pensar que tudo tem um período de adaptação, tá? E o que você ganha com isso, né? Tem que sempre pensar nos ganhos que a gente tem com essas adaptações que a gente faz. Eu ganhei muito mais disciplina fazendo isso, meu comportamento mudou totalmente fazendo isso. Eu ganhei liberdade, porque não pense você que comer o que você quer, que pensar desse jeito de, eu como o que eu quero, eu não tô nem aí pra isso, eu vou lá, como tanto de doce que eu quiser, tanto de pizza que eu quiser, eu não tô nem aí pra isso. Não pense que isso é uma liberdade, não. Porque hoje em dia eu amo doce, gente, amo doce. Eu sou, tipo assim, se fosse falar que eu era viciada em uma coisa, é em açúcar. Eu gosto, não é que eu não gosto, eu adoro doce, eu adoro açúcar. Jujuba, eu sempre falo, né, que é o meu doce preferido e o troço é cheio de açúcar. Não tem uma coisa, acho que mais açúcar que aquilo. Só que não é porque eu gosto disso que eu como todo santo dia. Eu não faço isso. Eu amo bolo também. Até comentei com meu namorado esses dias que se tivesse uma coisa que eu pudesse escolher, comer todo dia sem culpa, comer o quanto eu quiser, seria bolo. Um bolinho de fubá, um bolinho de milho, cenoura. São coisas que eu gosto, que eu adoro comer. Mas nem por isso eu faço todos os dias. E quando eu falo que eu ganhei liberdade, quando eu comecei a ter mais disciplina, quando eu comecei a fazer essas coisas, né, que hoje em dia são normais pra mim, eu tenho essa liberdade. Então eu só como realmente quando eu quero comer, né? Eu não como porque a situação tá me pedindo isso, eu não como porque, meu Deus, eu não aguento ver um pedaço de bolo na minha frente que senão eu vou comer. Eu tenho esse poder de escolha. Coisas que muitas pessoas não conseguem fazer. E aí essa pessoa que diz assim, eu como a hora que eu quero, eu como o que eu quero, ela pensa, ela tem essa falsa sensação de que ela está sendo a pessoa mais livre do mundo, mas não tá, porque se ela realmente quiser falar não para aquilo, ela não vai conseguir falar. Então, essas adaptações são extremamente importantes e necessárias pra gente, porque geram uma disciplina, geram um comportamento diferente, que não quer dizer que você vai abandonar os gostos que você tinha antes.
Tem gente que fala assim, Alana, como é que eu faço então pra não gostar de doce? Eu quero não gostar de doce que eu não quero comer. Não tem como, gente. Eu tô falando pra você que eu adoro doce. É a coisa que eu mais gosto e que eu mais, assim, me controlo mesmo porque eu gosto muito. Não tem como uma fórmula pra você não gostar do doce. Isso não vai existir. O que você aprende é a lidar com ele. Então você aprende a ter essa liberdade de hoje eu vou falar não pra isso daqui. Hoje eu vou falar sim. Hoje eu vou aceitar um pedaço. Tem dia que eu vou falar não quero, tá? Mesmo sabendo que eu gosto muito de fazer aquilo, tá? Então tem que entender isso, que nós não fazemos só as coisas que nós gostamos. Eu não entendo isso que as pessoas, pensa em outra área da sua vida. Eu adoro dormir. Quem que não gosta de dormir até mais tarde? Você dorme até meio-dia, todo dia, só porque você gosta de dormir? Eu acho que não, né? Você gosta de, sei lá, gastar. Eu adoro comprar uma brusinha, eu adoro gastar, eu adoro comprar roupa nova. Mas nem por isso eu fico comprando todo santo dia. Então, o gostar não significa que você precisa fazer todos os dias. É isso que você precisa entender. Então, eu gostar de doce não significa que isso precisa fazer parte do meu dia a dia, de todos os dias comer o doce, porque eu gosto de doce e eu preciso me agradar todo santo dia. Entenderam? Então, pensa nisso. Vocês querem comentar alguma coisa? Deixa eu ver. Alguém falou aqui. Milene, eu amo glúten. Pois é, menina, mas não tem como não gostar do negócio. O negócio é bom. Então, a gente gosta mesmo das coisas. Aí é só uma questão de escolher, às vezes, né? De ter essa liberdade. Hoje eu vou me permitir comer isso. Amanhã não. E quem faz tudo assim ao Deus dará, não tem esse poder de escolha porque não consegue. Ela não consegue ter esse controle da decisão. Tá? Então, você, voltando na questão do erro, né? Se tudo isso que eu falei, se você vê isso como uma situação difícil, você não pode desistir porque é difícil. Porque tudo depende do modo como você vai olhar uma situação, de como você vai olhar um problema, de como você vai resolver isso. Então pensa aí, você, dá um exemplo aqui, você tá viajando, você tá andando de carro, aí você tá lá no Waze. Aí você errou o caminho. Mesmo no Waze ali no GPS você errou. O que você vai fazer? Meu Deus, errei o caminho, não vou mais, vou parar aqui, não vou sair do lugar. Ou então vou voltar para casa, não vou mais. Não, o que o Waze faz? Ele recalcula a rota. Então, depois que você errou, recalcula, revisita aquilo lá que você está fazendo. Será que o que deu errado ali? Que rua que eu entrei errado, né? No caso do Waze. O que eu fiz de errado? Recalcula a rota e segue em frente. O que muitas pessoas fazem é o quê? Fica parado ali naquele lugar. Eu errei, não vou sair daqui. Ou pior, volta, retrocede, começa a fazer tudo que ela fazia antes. E tudo que ela fez nesse período, ela esquece, ela abandona. Ela finge que nunca existiu. Então, isso é errado, né? Isso é ruim. Você não revisitar o que você está fazendo, onde você está errando, para você poder, de fato, acertar na próxima. Então, não façam isso, tá? Faça como o Waze. Recalcule a rota do seu emagrecimento. Se você errou, talvez aquele caminho ali não seja o melhor, não foi o melhor que você escolheu. Então, não se veja como você sendo o erro. E sim, talvez a forma com que você está, do jeito que você está fazendo, é que não é uma forma legal que está fazendo você errar. Tá? Bom, pra você... Existe uma outra coisa, né, que dando um outro exemplo meu aqui pra vocês entenderem, eu odeio treinar, eu odeio frio, né? Hoje já falei no stories, não gosto de frio, não gosto mesmo. E treinar no frio, pra mim, é a morte, é a coisa mais horrível que tem no mundo. Eu saí de casa, hoje tava chovendo, tava frio, e eu tava lá, cumpri na minha meta dos 5 treinos por semana, que eu não deixo de fazer, tá? E eu vou do mesmo jeito, e é você pensar, isso aqui que eu tô fazendo é pra quê? O que isso aqui vai me trazer de bom? É por isso que eu saio lá no frio e vou, aquela bagaça lá, eu vou treinar, na força do ódio, mas eu vou, não deixo de ir. Então, sempre lembrar que a gente não faz
só o que a gente quer. E detalhe também, esse esforço que a gente faz, ele é diário. Então não adianta achar que você vai fazer muito intenso hoje exercício, vou lá, vou treinar, vou fazer tudo. Ai, mas aí vou ficar 3 dias sem ir, porque hoje eu já fiz tudo direitinho. Ou então, hoje eu comi super bem, eu comi todas as refeições do meu dia perfeitas, do café da manhã até a hora que eu fui dormir, eu não mudei uma vírgula ali da minha dieta. Aí passa, no outro dia você já pensa assim, já que eu fiz direitinho ontem, hoje eu vou chutar o balde. Gente, não faz sentido nenhum isso, né? Então você precisa entender que esse esforço, ele é diário, isso gera constância, isso gera consistência. Eu gosto muito de uma frase que o Leandro Carnal fala, que é que esforço é banho, você precisa fazer todos os dias. Então não adianta você tomar 5 banhos hoje e falar assim amanhã, hoje eu não vou tomar banho porque já tomei 5 banhos ontem, então hoje não faz sentido eu tomar banho. Então não, o esforço é diário. Escovar o dente, você escova o dente só uma vez, só um dia, no outro dia você escolhe não escovar. Não, é uma coisa que você tem que fazer porque você precisa fazer todo santo dia. E o esforço é a mesma coisa, não existe você acumular uma carga de esforço e nos próximos dias se privar de fazer o esforço porque você já fez um monte no dia anterior. Então precisa se manter atento nisso. Vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Como que é isso pra vocês? Alguém já tentou passar por esse processo de emagrecimento e já desistiu no meio do caminho por achar que estava fazendo tudo errado, por não ter usado, às vezes, o método certo? Como que é isso pra vocês? Ou em outras coisas da vida também? Já ficou nesse pensamento de que você não servia pra fazer aquilo? Que se agredindo mesmo, de falar que não serve, que não consegue. Igual eu dei o exemplo lá, né, da aula que eu tava fazendo e eu achava que aquilo é um absurdo, que não era pra mim. E na verdade eu só fui lá, vi tudo de novo, quando eu fui ver eu já tava conseguindo fazer. A Yasmin falou, é o famoso buscar o balde. Exatamente, chutou, vai buscar, não tem outra coisa pra te falar. Chutei, eu vou largar o balde lá? Não, tem que ir lá e buscar. Porque assim, gente, vocês acham que vai ser tudo perfeito. A maioria das pessoas acha que vai comer. Não, porque agora vai, no projeto verão, vai deslanchar. No primeiro erro que a pessoa tem, é isso que ela faz. Ela volta pro início, às vezes desiste, aí fica naquele ciclo, desiste e volta, é o famoso efeito sanfona, né? Porque acha que tá tudo perdido a partir daquele momento que ela teve aquele erro. Yasmin, chutar o balde e buscar o balde. Exatamente. E esse conceito que eu falei, né? De você, esse do já que, né? Então, já que eu fiz tal coisa... Não, gente, já que você errou, vamos acertar. Não é já que eu errei, eu vou errar de novo. Que história é essa? É a mesma coisa de você falar, sei lá, já que eu roubei R$1 ali do cofrinho da minha mãe, agora eu vou roubar um banco. É erro em cima de erro? Que história é essa? Não, a gente tem que procurar melhorar, não fazer o pior. E não é esperar, eu sempre falo isso, não é você esperar o outro dia pra você acertar. Então, eu comi, que nem, dei o exemplo da barra de chocolate, comi meia barra de chocolate. Já que eu comi meia, eu vou comer uma inteira? Não, já para ali, já para com esse pensamento ali, né? Na outra refeição, você já faz o que tem que fazer. Não fica esperando o outro dia, não fica esperando a outra semana. Tem gente que espera um mês acabar pra falar assim, olha, mês que vem, começo do mês, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou lá fazer uma compra direitinho da minha dieta, aí eu não vou comprar doce. Você acha que vai fazer mesmo? Vai chegar o começo do mês, você vai fazer tudo de novo. Você sempre vai ter uma desculpa aí pra não fazer o que precisa ser feito. Então precisa prestar atenção nisso. Deixa eu ver se alguém mais alguma coisa. Bom, gente, o recado da live que eu queria dar, que é esse tapa na cara aí com carinho pra vocês, é que nós precisamos deixar essa coisa de nos proteger o tempo todo. Sim, nós temos problemas, eu tenho, você tem, todo mundo tem problema.
Mas isso não deve servir de motivo pra gente desistir de fazer as coisas que a gente deseja, tá? Problema não é sinônimo de fracasso, você pode crescer com isso. Então, pensem nisso, de que você oferecer um estresse pro seu corpo, um estresse, um estímulo diferente, não é algo que vai te prejudicar. Um exercício vai demorar um tempo para você gerar uma adaptação no seu corpo, porque isso é um estresse que você está fazendo para o seu corpo. Mudar a sua alimentação é um estresse que você está oferecendo para o seu corpo. Ter mais tempo entre uma refeição e outra, às vezes deixar de fazer uma refeição porque não necessariamente você está com fome naquela refeição, também é um tipo de estresse. Então, mas são tipos de estresse que vão fazer bem para você. Como eu falei, a gente começa a aceitar todo tipo de estresse que faz mal para nossa vida. Então, a gente dorme super tarde e acorda cedo. Então, tem ali 5 horas de sono. Tem gente que dorme 4 horas por noite, tá? Fica trabalhando, às vezes, mais do que o horário, se estressando no trabalho, se estressando com as pessoas sem necessidade, né? Porque às vezes é um problema da pessoa, a gente carrega pra gente. E a gente aceita isso como se fosse uma coisa normal. E aí, quando fala de alimentação, quando fala de estilo de vida, de mudança de hábito, todo mundo, não, mas a minha alimentação não mexo. Não, porque eu já sofro demais, né? Pelo amor de Deus, eu tenho que me proteger de alguma forma. E não, gente, isso deveria ser o principal, isso deveria ser a base para que as outras coisas caminhem também da mesma forma positiva. Então, parem de se mimar tanto, parem de se proteger tanto e comecem a oferecer estímulos para que você se adapte a coisas diferentes, né? Se torne mais fortes frente às situações diferentes que você vai oferecer para o seu corpo, tá? E por último, para encerrar aqui a live, eu vou deixar aqui quatro coisas resumindo essa live que eu acho legal você saber. Então, a primeira, emagrecer não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria magro e metade da população não estaria acima do peso. Então, encare isso como sendo algo difícil, sim, tá? 2, encare isso como sendo algo difícil, mas encare também como um desafio. Algo que você vai ter uma chance de fazer e ser melhor do que você é hoje, tá? 3, estresse o seu corpo de forma positiva. Dê estímulos para ele, que você se torne mais resistente a fazer coisas diferentes. Não dá para evoluir fazendo a mesma coisa que a gente já faz, tá? E 4 e último, quando você errar, não é para jogar tudo pro alto, não é para desistir. É para você ver nisso uma oportunidade. Errou? Opa, ótimo. Na próxima vez eu vou conseguir fazer direito. Vou conseguir fazer do jeito certo. Não vou errar mais, tá? Você ficar ali só remoendo aquilo que você errou e não agir diferente, não te torna melhor. É esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje dessa live. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, que vocês levem isso daqui para frente, compartilhem essa live com quem vocês acham que precisam ouvir e levar esse tapa na cara com carinho, de que a gente não precisa se proteger o tempo todo e que sim, a gente precisa oferecer estímulos diferentes, mesmo que sejam estresse, mas que sejam estresse benéfico para o nosso corpo, certo? Obrigada por todos que estiveram aí, um beijo e boa noite!